Vamos lá, deputado Gilvanda Federal. Vossa Excelência tem 3 minutos. Mais 4 do tempo de líder. do tempo de líder. Deixa eu só... Pode ir. Presidente. Pode retomar, por favor? Pronto. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Ser bem objetivo, aqui a gente teve uma relação muito tensa com o ex-ministro da Justiça, que por diversas vezes não só desrespeitou a mim, mas a toda a comissão. Então, contra a Vossa Excelência, eu desejo sucesso e boa sorte no Ministério. Quem vive de passado não somos nós, é museu. Tive a honra de trabalhar na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. E na minha época de Polícia Federal, quando a gente ia na casa de um político, a gente saía com malas de dinheiro, era porque o político estava envolvido em esquemas bilionários de corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje a gente vê a Polícia Federal se preocupando com cartão de vacina, baleia, indo na casa de deputados, porque foi chamado de líder, como o nosso líder aqui, Carlos Jordi, e deixo aqui a minha profunda decepção e a minha solidariedade ao delegado Ramagem, homem de conduta ilibada na Polícia Federal, e ter o seu gabinete, a sua casa, por conta de situações assim absurdas. Ministro, eu gostaria de pedir, antes de fazer minhas perguntas, a sua ajuda na aprovação da lei orgânica da Polícia Federal. Sim. Dizer que os agentes da Polícia Federal, os escrivãs, os papiloscopistas e os administrativos também fazem parte da Polícia Federal. Com todo respeito aos delegados, que merecem sim valorização e respeito, mas os agentes, escrivãs, papiloscopistas e administrativos também merecem valorização e respeito. Vou dar um único exemplo aqui para o senhor. Quando um agente federal, um escrivão, um papiloscopista é removido, mesmo no interesse da administração, ele tem que abrir mão da ajuda de custo. Obrigado, presidente. Pois isso é um absurdo e eu creio que a divisão na Polícia Federal não é boa. Nós somos, pela Constituição, do parágrafo 1º, instituído em carreira. Vamos lá. O diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, o delegado Rodrigo de Mello, falou situações, na minha opinião, gravíssimas na Comissão de Segurança do Senado Federal. Aqui vai minha pergunta sobre a detenção do jornalista português no aeroporto de Guarulhos. O delegado Rodrigo disse que o jornalista português tinha opiniões que flertavam contra a honra de ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse também que as redes sociais do jornalista estavam sendo monitoradas pela Polícia Federal. E que o jornalista gravou um vídeo ao lado do jornalista Alan dos Santos. Eu pergunto, o jornalista português representava alguma ameaça à soberania nacional? O jornalista português representava alguma ameaça ao Estado Democrático de Direito do Brasil? E a minha pergunta, se a Polícia Federal vai começar a deter pessoas e jornalistas nos aeroportos por discordarem, por criticarem o governo do PT. Por último, entrevista do Poder 360. Abre aspas, a atuação de policiais federais na política é nefasta, diz diretor da Polícia Federal. Abre aspas, continua a entrevista. Segundo o diretor da Polícia Federal, quem quiser fazer política, que peça exoneração. Faça a política da porta para fora da Polícia Federal. Bem, quero dizer o seguinte, nefasto é o Ministério dos Direitos Humanos pagar passagem a uma mulher
condenada por tráfico de drogas, conhecida como a dama do tráfico, esposa de um líder do Comando Vermelho. Isso é nefasto. Nefasto é alguém condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias, virar presidente da República. Nefasto é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender ladrão de celular, dizendo que o cara rouba só para tomar uma cervejinha. Isso é nefasto. Então, eu gostaria de perguntar ao ministro Lewandowski se ele também acha nefasto o direito constitucional de um policial federal votar e ser votado. Então, aqui é o meu repúdio. Se tivesse aqui policiais federais, Eduardo Bolsonaro, delegado Ramagem, Aloysio Mendes, Sanderson, se nós fôssemos do PT, do PSOL, eu duvido se o diretor-geral da Polícia Federal iria falar que é nefasto. Eu tenho muito orgulho de ser um policial federal, tenho muito orgulho de ser um deputado federal e jamais me corrompi. E se um dia eu receber a Polícia Federal na minha casa, será muito bem recebido, mas eu garanto, não terá dinheiro na cueca, não terá ouro, não terá dólar, não terá desvio de dinheiro. Então, assim, meu total repúdio a essa fala do diretor-geral dizendo que é nefasto a participação de um policial federal, algo constitucional, que está na Constituição, da gente ser votado, poder se filiar a partido político. Qual é a nossa diferença? Então, a gente hoje tem na presidência da República alguém condenado por corrupção. Quer dizer que eu não posso ter o deputado Sanderson vindo à reeleição? Então, para resumir minhas perguntas sobre a lei orgânica da Polícia Federal, gostaria do seu apoio, porque o artigo 144, parágrafo 1º, nós somos estruturados em carreira. A segunda pergunta, a Polícia Federal vai começar a deter jornalistas, pessoas, por serem contrárias ao governo do PT. E, ministro, por último, se o senhor também acha nefasto o policial federal ter o direito constitucional de votar e ser votado. Obrigado, presidente. Obrigado. Senhores, eu acho que vai produzir muito mais, será muito mais producente se o ministro, de forma sucinta, responder as perguntas individuais de cada deputado. Fica melhor do que 3 aí entre o líder. Então, ministro, Vossa Excelência tem a palavra. Serei bastante sucinto. Também muito oportunas as suas questões, deputado Gilvan da Federal. Como não poderia deixar de ser, agradeço os encômios que foram feitos à minha pessoa e realmente pretendemos aqui agora estabelecer um diálogo permanente. Esse não será, enfim, o último diálogo que teremos, inclusive podemos fazê-lo até à distância, não necessariamente de forma presencial. Nós estamos apoiando com toda a intensidade a elaboração da lei orgânica das polícias. Ainda ontem me reuni com o eminente doutor Andrei, que é o chefe da Polícia Federal, para discutir esta lei orgânica, e este foi um pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública para que isto fosse acelerado. Também, da mesma forma, com a Polícia Rodoviária Federal. Isso é muito importante para que haja um plano de cargos, um plano de carreira, um plano de remuneração e, sobretudo, um estabelecimento claro das atribuições de cada integrante das várias categorias que integram hoje esta corporação. Eu já tive reuniões não apenas com os representantes, associações, sindicatos, dos delegados, dos papiloscopistas, dos peritos, dos agentes e também do pessoal administrativo. O doutor Andrei me disse que já tem uma minuta pronta, vai colocá-la à discussão interna, porque ele vai ouvir a coletividade que ele dirige, porque isso é hoje o imperativo da democracia participativa que vivemos hoje, está inscrito na Constituição. Da mesma forma, eu sei que o doutor Fernando, que é o chefe que chefia agora a Polícia Rodoviária Federal, está envidando todos os esforços para fazer a lei orgânica da polícia. Então, o senhor deputado, Vossa Excelência pode estar certo que dentro em breve nós teremos esse documento e que será colocado ao crivo dos outros representantes do povo no Congresso Nacional. Quer dizer, evidentemente, nós apresentaremos uma proposta, mas isso será e necessariamente terá de ser aprovado por Vossas Excelências.
Uma rápida palavra sobre a questão do jornalista. Na verdade, consta que ele é um blogueiro, com todo o direito, todos podem ser blogueiros e tal, mas ele, como qualquer um de nós, e eu mesmo, várias vezes fui parado na entrada de distintos países quando apresentei o meu passaporte e me indagaram o que eu ia fazer no país. Uma das últimas visitas que fiz aos Estados Unidos, ainda como ministro da Suprema Corte, fui proferir uma palestra num importantíssimo evento universitário que lá havia. A gente da alfândega ou do serviço de imigração me perguntou quem eu era, o que é que eu fazia. Dizia que era ministro da Suprema Corte do país. O que é que eu vim fazer no país? Eu falei, vim fazer uma palestra em tal lugar. Qual era o assunto da palestra? Acreditam, senhoras e senhores, que essa pergunta foi dirigida ao ministro da Suprema Corte de um país amigo. Portanto, a Polícia Federal, ela agiu com relação ao jornalista Sérgio Tavares como age com relação a qualquer outra pessoa que entre no país, que pode ser parada, pode ser indagada o que vai fazer no país. Se vem com visto profissional, com visto de trabalho, com visto de turismo, se vem com visto de turismo, se vai exercer um trabalho que não poderia eventualmente fazê-lo. Agora, claro, cada agente faz as perguntas que entende apropriadas e necessárias. Com relação às atitudes da Polícia Federal, executando buscas e apreensões, ou eventualmente até prisões, ninguém ignora que, por força da Constituição, a Polícia Federal, ela não apenas é uma força armada que exerce diversas atribuições, como, por exemplo, a fiscalização de portos, aeroportos e outras atividades dessa natureza, que já foi dito aqui, são natureza de polícia administrativa, mas, fundamentalmente, é uma polícia judiciária, é a única polícia judiciária federal. Quando ela recebe uma determinação de um juiz, seja de primeira instância da Suprema Corte, o delegado, o agente, não pode questionar, ele tem que cumprir. Ele não vai indagar, inclusive a extensão do cumprimento da ordem está definida no mandado judicial. Portanto, eu acho que quando nós temos uma crítica eventual à ação da polícia, num ou no outro caso, a crítica, com todo respeito, se alguém não concordar, deve ser dirigida ao órgão judicial que emitiu esta ordem, certo ou errado. Normalmente, quando é uma decisão monocrática, ela é aprovada pelo colegiado correspondente, portanto, isso. Questão de caráter político, eu não responderei, porque cada um responde, evidentemente, sobre seus pronunciamentos. Eu sei que, neste momento, a Constituição autoriza a participação dos agentes de polícia em atividades político-partidárias. Se mudar, os senhores é que vão mudar. Quem tem a chave desta porta, do ingresso ou não na política, são os congressistas. Então, não somos nós que vamos decidir. Hoje é assim. Amanhã pode ser que as senhoras e os senhores decidam o contrário. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Conceda a palavra para o senador.